Profecia de Miqueias, capítulo 2, do 1 ao 5. Primeira leitura deste sábado é extraída da profecia de Miqueias, capítulo 2, do 1 ao 5. O salmo é o de número 9 e o evangelho São Mateus, capítulo 12, do 14 ao 21. São Mateus, capítulo 12, do 14 ao 21. Ai dos que tramam a iniquidade. Ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam de maldades, ainda em seus leitos. Ao amanhecer do dia, executam tudo o que está em poder de suas mãos. Cobiçam campos e tomam-nos com violência. Cobiçam casas e roubam-nas. Oprimem o dono e sua casa, o proprietário e seus bens. Isto diz o Senhor: eis que tenciono enviar sobre esta geração perversa uma desgraça de onde não livrareis vossos pescoços. Não podereis andar de cabeça erguida, porque serão tempos desastrosos. Naquele dia, sereis assunto de uma alegoria, de uma canção triste que diz: fomos inteiramente devastados. A parte de meu povo que passou a outro, por ninguém lhe será restituída. Os nossos campos são repartidos entre infiéis. Por isso, não terás na Assembleia do Senhor quem meça com cordel as porções consignadas por sorte. Esta é a palavra do Senhor, graças a Deus. E no Salmo lemos: o Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. Ó Senhor, por que ficais assim tão longe? E no tempo da aflição vos escondeis? Enquanto o pecador se ensoberbece, o pobre sofre e cai no laço do malvado. O ímpio se gloria em seus excessos, blasfema o avarento e vos despreza. Em seu orgulho ele diz: não há castigo, Deus não existe. É isto mesmo que ele pensa. Só há maldade e violência em sua boca. Em sua língua, só mentira e falsidade. Arma emboscadas nas saídas das aldeias, mata inocentes em lugares escondidos. Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento. Vós olhais e tomais tudo em vossas mãos. A vós, o pobre, se abandona confiante, sois dos órfãos vigilante protetor. E é na melodia deste cântico, deste salmo, que entramos no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, e lemos que naquele tempo os fariseus saíram
e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ainda bem que, em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Ainda bem que há um nome. E quando se fala do nome de Deus, do nome de Jesus, não se está necessariamente falando de um substantivo que nomeia isto ou aquilo. Porque em teologia, quando se fala, reportando-se a Deus, a Santíssima Trindade, o nome é uma pessoa. Ou seja, ainda bem que temos uma pessoa para que as nações possam depositar a sua esperança. E quando digo ainda bem que temos este nome, ainda bem que temos esta pessoa para depositarmos a nossa esperança, é porque já o profeta Miqueias, e na esteira de tantos outros, sejam os profetas menores, sejam os profetas maiores, todos eles pregaram uma mensagem dizendo, da parte de Deus: ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam de maldades ainda em seus leitos. Ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam de maldades ainda em seu leito, em seus leitos. Ao amanhecer, executam tudo o que está em poder de suas mãos. Vou repetir esta frase aqui. Ai dos que tramam a iniquidade. Não esqueçamos que o profeta Miqueias, como todos os demais profetas, eles não são erguidos, eles não são chamados por Deus para corrigirem, para apontarem o dedo para os povos de fora. Eles são chamados para orientar, para exortar, para corrigir, para apontar o dedo, para denunciar os desmandos do povo de Deus. E Miqueias é mais um deste. Ele não está
constituído para falar com os povos de fora. Ele está para falar com o seu povo. Temos todos nós uma grande vontade, um ímpeto, parece que alguma coisa move-nos a sempre apontar o dedo para os outros. Parece que há em nós um instinto tal que nós sempre temos a vontade de olhar para a lixeira da casa do vizinho e nunca nos damos conta que na nossa casa também tem lixeira. Que na nossa casa também tem dejetos, tem coisas fétidas. E quando isso é elevado para a conduta humana, nos deparamos que aqui também tem as coisas mais abomináveis, repulsivas, desprezíveis, que não coadunam com Deus Todo-Poderoso, que preocupa-se com o seu povo, para que o seu povo de fato possa ser um povo sacerdotal, profético, régio, para que o seu povo possa ser uma luz, uma referência. Um farol, para o qual os outros povos, as outras nações olham e veem neste povo que se chama pelo meu nome, como lemos lá em 2 Crônicas, uma referência, um caminho a seguir. Triste e infelizmente hoje, não dá para as nações tidas e consideradas pagãs olharem para um povo de Deus e nele reconhecer uma luz, um farol. Não tem como. Não obstante, este povo de Deus continue a olhar para os outros. Continue a apontar o dedo para os outros, como se ele estivesse em condições de, para alguém, o dedo apontar. O profeta Miqueias ergue-se, entre outros profetas, que Deus os levantou, e ele traz esta mensagem para o seu povo, para aquele povo que Deus tivera tirado do Egito, para aquele Deus para aquele povo que Deus sustentara no deserto, para aquele povo que viu tantas obras, tantas maravilhas de Deus. Ele diz: ai dos que tramam a iniquidade. Ai dos que, nos seus leitos, se ocupam de maldades e ao amanhecer do dia executam tudo que está em poder de suas mãos. Cobiçam campos e tomam-nos com violência. Vai muito longe isso aqui. Vamos para somente a primeira frase do primeiro versículo. Ai dos que tramam a iniquidade. Eu quero esta frase apenas e colocar ao lado da primeira frase do Evangelho. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Vamos repetir? Só para a gente. Profecia de Miqueias 2:1. Ai dos que tramam a iniquidade. São Mateus capítulo 12, versículo 14. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus.
Quem é este povo? São Mateus está falando de quem aqui? Quem eram esses fariseus? Quem eram esses sacerdotes? A que nação pertenciam? Qual a religião deles? Qual o Deus que eles professavam? Eles se diziam filhos de Abraão? Eles arvoravam a bandeira mosaica dos profetas? Eles defendiam a estirpe profética? Ou era um povo diferente, que não tinha nada a ver com isso? Todos nós sabemos que eram os patrícios de Jesus, claro, os seus contemporâneos, mas eles julgavam-se a filiação abraâmica, eles defendiam Moisés e a lei mosaica, eles defendiam os profetas, eles cantavam os salmos, eles bebiam na sapiência de Israel. E são exatamente eles que, naquele tempo, aliás, São Mateus faz questão de dizer, naquele tempo, os fariseus. Não era um povinho qualquer. Não era uma camada qualquer. Não era um partido qualquer. Por sinal, São Paulo vai dizer, quando dá o seu testemunho de conversão do que ele era, eu era fariseu. O partido dos separados, dos santos. Daqueles que conhecem Deus, daqueles que conhecem as Escrituras mais que e além que. São exatamente eles, estes que tanto conheciam de Deus, a história do conhecido povo de Deus, os livramentos de Deus, são exatamente eles que saem e fazem um plano para matar Jesus. A pregação hoje, queridos, ela continua sendo uma pregação para o outro. Ela continua sendo um dedo apontado àqueles que não são do nosso meio. Temos deixado de nos enxergar, temos deixado de nos olhar no espelho do cotidiano, das práticas cristãs, humanas, religiosas. Não conseguimos mais nos ver, eu repito muito ele porque me chama a atenção. Quando a gente estuda teologia, se diz que Sócrates foi o primeiro dos cristãos. Eu não me canso de dizer aquela frase que ele disse. A Pitonisa de Delfos, o santuário mais antigo, mais famoso da antiguidade. Ela disse que eu sou o homem mais sábio que todos os sábios da Grécia. E se eu sou, é porque eu conheço a minha ignorância. Quando buscamos conhecer
a nossa ignorância. Quando conseguimos conhecer e enxergar a lixarada que tem em nós e ao nosso redor, e no qual muitas vezes estamos mergulhados, quando conseguimos ver a trave que está nos nossos olhos, a partir desse momento a gente tem melhores condições para melhor enxergar, para melhor chegar lá no outro. Meu caro pastor Daniel Silva, o senhor já imaginou em uma escola bíblica para obreiros, lá na cidade de Abreu e Lima, Pernambuco, o senhor chamar a minha mãe, as minhas irmãs, minhas sobrinhas, as minhas cunhadas, e cunhados também, de lixo? De lixo? Os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. Suponhamos que aquelas grandes multidões fossem lixo, no teu linguajar, pastor Daniel Silva. Digamos que todas aquelas multidões que seguiram Jesus fossem lixo. Jesus curou a todos. Jesus não dispensou. Jesus não viu-se sem tempo para acolher aquela multidão, mesmo sabendo que os fariseus haviam tramado um plano para matá-lo. Ele retira-se para um lugar à parte, as multidões vão e ele dá atenção para aquela lixarada. Aliás, o teu pedido de perdão ficou pior. O remendo ficou pior que a rotura. Perdão aos pastores e irmãs de todas as denominações, ou seja, perdão aos lixões, porque em toda a cidade o que não é da Assembleia de Deus é lixão. Inclusive o lixo da Assembleia de Deus deve ir o mais rápido, para só ficar o que é puro e santo. Pense na palavra de um homem de Deus. E outra coisa, meu irmão, para cima de mim não. Para cima de mim não. Eu não preciso conhecer os teus pensamentos e eu não preciso conhecer o teu coração, não preciso. Porque eu nasci na Assembleia de Deus. Eu sei o que lá se aprende desde o início. Eu sei que muita coisa mudou, muita coisa mudou. Mas você ainda tem um pouquinho de idade, mas você é lá antes do meu tempo um pouco. Eu sei qual o pensamento original que o plasma, que o faz dizer o que diz. Este teu pedido de perdão, em nada eclipsa o que você disse. Porque é exatamente, e você só o fez.
porque você sentiu o peso da situação. Senão você não faria. Este pedido seu de perdão é um pedido de perdão hipócrita, cínico, nojento, indigno de um ser humano. Porque se você fosse um homem de verdade, você diria: me leva para a cadeia. Eu disse e assino embaixo, quantas vezes necessário for. Ficou feio. Ficou feio para um homem que de fato pensa o que disse, disse o que pensa. Agora retratar-se. Por quê? Meu respeito é por todos os cidadãos, independente da sua religião. Que mentira é essa, rapaz? Que mentira é essa? Que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Outra coisa, Malafaia. Te ofendeu, não foi? O que ele falou? Porque ele chamou a tua igreja de lixão? Você se sentiu ofendido? Agora, é lindo, é diferente dos outros vídeos que você posta, viu, Malafaia? O vídeo que você postou, né, falando com o Daniel Silva, ó, um polimento, né? Baixou, né, aquela agressividade foi lá embaixo, né? Deu o recado, muito legal, muito bonito, foi muito bacana o que você disse. Se você usasse esse tom de voz, nos outros vídeos que você posta, tantos pronunciamentos seus, com certeza, você estaria em uma situação bem mais confortável. Mas não esqueça que você também é um dos que chama os outros de lixo. Tem muitos vídeos teus aí. O que não é da Assembleia de Deus. E outra coisa, você só está unido, só dá as mãos para os pastores que não são da Assembleia de Deus por questões políticas. Por demagogia. Porque no teu coração, no teu íntimo, o que o Daniel Silva falou é o que você também fala em relação às outras pessoas, os outros cristãos que não participam da Assembleia de Deus. Meu respeito é por todos os cidadãos, independentemente da sua religião, das mais diferentes denominações. A Igreja Católica está nesse meio, Daniel Silva? Não esqueça, você estava em uma escola para obreiros, em Abreu e Lima, que é considerada a capital do protestantismo no Brasil. Aliás, abro até um parêntese, né? Eu estive lá em Abreu e Lima. Falam tanto das esculturas da Igreja Católica, nós somos idólatras, aquela coisa toda, né? E colocaram um busto do pastor Isaac lá numa praça, em Abreu e Lima, né? É umas incoerências. Se nós católicos colocamos a imagem de um santo e de uma santa, em algum lugar é idolatria. Mas aí lá... né? Você estava fazendo uma formação. E cada palavra que você dizia, ela era chancelada. Ela recebia a anuência daqueles muitos obreiros, presbíteros, pastores que lá estavam, dando glória a Deus, aleluia. É essa formação que é feita, eu acabei dizendo agora.
Eu sei, você não cometeu um erro de palavras. É o seu coração. É aquilo que lá se aprende desde o berço. Foi isso que eu aprendi. Foi isso que eu aprendi. Aí já pensou quantos ali estão sendo formados dessa natureza? É essa a mensagem de Deus que se vai pregar para o povo? Ai dos que tramam a iniquidade, que se ocupam de maldades ainda nos seus leitos, ao amanhecer executam, cobiçam, oprimem. Naquele tempo os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retira-se e cura todos os doentes que estavam na multidão. Jesus sempre deu uma atenção para os pobres, desde o Antigo Testamento, Quando Deus tirou o povo do Egito, não saíram apenas os que estavam em alguma posição mais privilegiada, foram todos. Ele sempre se ocupou dos desvalidos, dos órfãos, das viúvas, daqueles que não têm horizontes, daqueles que não têm o aparato, o poder estatal ao seu lado. Ele coloca-se ao lado dos pequeninos. Essas igrejas que não a Assembleia de Deus são uma bênção. Olha a motivação, por que elas são uma bênção? Porque elas fazem a limpeza e só fica aqui o que é santo. Levem esse lixo para lá. Aí o Malafaia ficou ofendido. Porque ele chegou com uma igreja dele lá agora e muita gente está indo para lá. Aí o Daniel Silva precisou vir retratar-se. E para terminar, completando 90 anos da Assembleia de Deus em Tucuruí, o pastor Washington de Almeida ele vai e faz uma pregação. Celebrando-se 90 anos da Assembleia de Deus em Tucuruí. O pastor Washington Almeida faz uma pregação e diz que de 100 crianças, de cada 100 crianças, 30% é autista, é Down, tem transtornos, TDAH e mais lá o quê. Sabe por quê? Isto é sério. O primeiro fala numa formação para obreiros. O segundo na comemoração de 90 anos. Todas essas crianças autistas que têm TDAH, esses vários transtornos psíquicos, é porque o diabo vai lá e visita o ventre dessas mulheres. E elas não têm como se proteger. Elas não têm como interagir, elas não têm como se defender do mundo espiritual. E o mundo aí está cheio, de cada 100, 30% aí está destruída. Eu tenho uma neta hiperativa, Washington. Tá? Coisa mais linda, inteligentíssima, um tesouro, um presente dos céus. Acho que é TDAH que ela tem, o transtorno CID dela. E você vem dizer que a minha neta
Ela nasceu com esse transtorno porque o diabo foi lá no ventre da minha nora. Aliás, a minha nora, ela é professora, formada, título acadêmico, com crianças especiais. Ela dá aula para crianças especiais. E mais uma para lhe dizer. O meu filho, marido da professora Tiene, pai da Thalita, ele é formado em biologia e também é pastor da Assembleia de Deus. Então eles não sabem como lidar com o mundo espiritual. Aí o diabo foi lá no ventre da Tiene e colocou aquela criança lá. Ai dos que tramam a iniquidade. Ai dos que tramam a iniquidade. Quando você fez essa pregação, Washington, você tinha dados, você levou uma estatística. Eu não sei se corresponde à verdade, que eu não me dei o trabalho de pesquisar isto. Mas você, antes de falar, você pensou, você planejou, você fez ali um cronograma, um roteiro do que ia pregar. Ai dos que tramam a iniquidade e pela manhã colocam em prática. Ou seja, na hora da sua pregação, você colocou em prática aquilo que você pensou, aquilo que você planejou, ou melhor, aquilo que o Espírito Santo te deu para pregar para aquela multidão. É a mesma coisa do Daniel Silva. Daniel Silva, ele foi fazer aquela formação iluminado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que lhe deu aquelas... Por que agora você vai pedir perdão por uma coisa que o Espírito Santo te deu para você falar, para você instruir, para você orientar aqueles obreiros? Que é isso? Será mesmo que a sociedade tem mais valor do que o Espírito Santo, que lhe deu uma mensagem tão inerrante? Eu conheço tantas crianças autistas que têm os vários transtornos. E quantas bênçãos de Deus são. Crianças qualificadas com a síndrome de Down. Parece que são mais amadas. São um pedaço de Deus na terra. Eu vivo isso, eu conheço várias dessas famílias e dessas pessoas. Minha irmã Celila, em Campo Grande, o seu filho... que praticamente gerencia um restaurante dela e trabalha com ela. Uma bênção, uma bênção, uma bênção. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu vou parar por aqui. Deus nos ilumine. Mas essas são as pregações. Essas são as mensagens. E as pessoas que respondem a uma pregação dessa, com glória a Deus, com aleluia, com línguas estranhas, o que mais dizer? É óbvio que estou sendo demagogo, porque ali não tem nada de língua estranha, não tem nada de Espírito Santo. O Espírito Santo não se presta a uma porcaria desta. Um dos primeiros dons do Espírito Santo é sabedoria. É sabedoria.
A Assembleia de Deus não é lixão. Pode levar o lixo. Em toda a cidade tem um lixão. O que não é da Assembleia de Deus é tudo lixo. É tudo lixo. Porque aqui só ficam os santos. Foi exatamente isso que o Daniel Silva falou. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Eu só quero te dizer, meu irmão, eu não quero esta santidade. A santidade do pastor Daniel Silva, eu não quero. Você sabe o que eu poderia dizer aqui agora. Você sabe o que eu poderia dizer, mas está bom. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que tiremos do nosso coração, aproveitemos a noite para sossegar, para dormir, para pedir a Deus um sono reparador, sonhos maravilhosos, uma reposição das nossas forças para no dia seguinte podermos ser pessoas melhores, pessoas iluminadas e iluminadoras. Podermos ser luz, que outras pessoas, ao ou em olhando para nós, possam ver em nós uma cidade edificada sobre um monte que de ninguém se pode esconder. Neste sábado com Maria, peçamos a intercessão dessa que sempre esteve ao lado dos oprimidos. Porque ela era oprimida. Ela era uma das pequeninas. Ela era uma das deixadas para lá. Ela era uma daquelas da qual se podia dizer, como disse Natanael, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ela estava nesse meio. Ela estava nesse reduto. Ela estava dentro dessa geografia. Mas Deus continua buscando os pequeninos, os oprimidos, para deles e para com eles construir uma história melhor. Queiramos estar do lado de Maria Santíssima. Nela sim está a reciclagem. Nela sim está um exemplo a ser seguido. Nela sim, há um facho de luz. Ela é toda luz, ela é toda iluminada, ela é toda um farol para o qual quem olhar necessariamente não vai se perder, porque chegará ao porto seguro, Jesus Cristo. Sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.